Paz do Senhor, meus amigos, nós estamos aqui para o primeiro programa Jovens Fortes. A Bíblia diz, na primeira carta de João: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, jovens fortes são aqueles que têm a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então é a palavra de Deus que transforma o jovem, que usa o jovem, que faz mudança e diferença na vida dos jovens. Então, eu convido vocês a participarem todos os dias, ouvindo uma palavra do programa Jovens Fortes, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vós, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. É com esta palavra que eu encontro na Bíblia, no momento em que Pedro está fazendo o discurso para mais de 3.000 pessoas, no momento em que Pedro estava discursando sobre o grande mover do Espírito Santo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que para outros é comparado aos Atos do Espírito Santo, ou então os Atos da Igreja Primitiva. E Pedro estava falando àqueles que não entendiam sobre o batismo com Espírito Santo. É uma questão muito polêmica para alguns, por não crerem e não aceitarem, mas a verdade é que o que Joel profetizou para a igreja primitiva, após a assunção de Jesus aos céus, você vai ver que aquilo se cumpriu. E Deus marcou a vida daquelas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo orando e esperando a promessa. Mas alguém diz: essas coisas aconteceram apenas para a igreja primitiva. E eu quero dizer, assim como Pedro falou, esta promessa é para nós. Essa promessa é para vossos filhos. Esta promessa é para todos os que estão longe e quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Deus chamou a sua igreja. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós temos a marca do Espírito Santo de Deus. Você tem a marca do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer que você pode sim receber o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas como de fogo, os dons do Espírito Santo, a virtude, o poder, a autoridade do Espírito Santo. Para quê? Para dizer que você tem? Não. Para você usar naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, na obra, na sua igreja, na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para nós darmos frutos. Deus, Ele quer marcar nossa geração com avivamento. Deus quer marcar você, jovem, que está me ouvindo agora. Deus quer marcar a nossa geração com um grande avivamento, mas Ele vem marcar o nosso coração. Ele vai começar na nossa vida, Ele vai começar dentro de nós. Basta você dobrar os joelhos e fazer como disse o profeta Abacuque: ouvir a tua voz e temir. Aviva, Senhor, as tuas obras no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. E assim você deve temer a Deus, como disse Pedro:
arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados e sejam cheios do Espírito Santo, dos dons de Deus. Busque os dons, busque a unção do Espírito Santo, ganhe almas, fale de Jesus para o seu vizinho, fale de Jesus para o teu amigo, fale de Jesus para aqueles que estão ao teu redor, fale de Jesus para a tua família. Não se cale. Num tempo em que a igreja está sendo perseguida no Brasil, não se cale, abra a sua boca. Você tem a palavra da verdade, você tem a palavra da salvação, e você não pode ocultar isso que Deus colocou na sua vida. Você foi chamado por Deus, e é para isso que também nós estamos aqui. O programa Jovens Fortes é para compartilhar essas verdades bíblicas, essas verdades que você pode aprender e usar na sua vida. Que Deus te abençoe.